Paz do Senhor a todos os irmãos. Nesse momento são 2h50, faltando 10 minutos para as 3 horas da manhã. Quero agradecer a Deus nesse momento por todos que ouviram a mensagem, a palavra do Senhor, que o Senhor tinha me dado nessa madrugada passada. E mais um dia nessa madrugada, buscando a face do Senhor, a presença de Deus. Muitas perguntas relacionadas àquela mensagem que alguns irmãos e irmãs fizeram, relacionado à santidade. O Senhor nos deu uma palavra sobre santidade, sobre ser santo. Nós, como servos do Senhor, nós não temos que ser chamados de pecadores. Pecadores nós éramos quando estávamos no mundo. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Porque quando nós passamos a ser chamado e aceitar ser chamado de pecador, nós passamos a viver da mesma forma que nós vivíamos antes, do pecado. Exemplo de pessoas que não conseguiram, não deixaram de mentir, de roubar, de enganar, de viver de uma forma errada como viviam antes de aceitar Jesus. E muitas pessoas estão na igreja enganando, mentindo, adulterando, viciado em algumas coisas, como o próprio rede social, como WhatsApp, Facebook, enfim. E a palavra do Senhor vem para nós que nós temos que buscar mais uma vida de santidade. Por que hoje em dia o diabo está tendo uma facilidade de destruir a vida de muitas pessoas? Porque nós não estamos vivendo como santos separados do Senhor. Nós estamos vivendo como um inimigo, como o próprio diabo quer que nós vamos viver. Exemplo é perder horas e horas no celular, em rede social. E muitas vezes aquilo que você está fazendo na rede social não está edificando a sua vida, não está te levando para uma vida de mais intimidade com Deus. Você conversa com outras pessoas, fala da sua vida, pergunta da vida da outra pessoa, vê foto, vê vídeos, escuta músicas, mas em nenhum momento se pronuncia ou se medita na palavra do Senhor. Exemplo que uma pergunta, quantas horas você gasta na internet, em rede social, do seu tempo por dia? E quantas horas você medita na palavra? Ou quantos minutos você medita a palavra? Logo que você pega uma Bíblia, o sono vem, pesa os olhos, dá vontade de dormir. Mas quando você está em rede social, você não sente sono. Para você ver que é algo maligno. Não é algo que realmente agrada o coração de Deus. Não é algo que vem da parte de Deus. Mas quando você usa a rede social para edificar a sua vida, edificar a vida de alguém, te levando mais perto de Deus, amém. Mas quando você faz algo que te afasta de Deus, dessa vida de santidade com o Senhor, você se afunda mais ainda, você se afasta de Deus, você perde intimidade com Deus. E continuando nessa palavra que o Senhor nos deu essa madrugada passada, nessa manhã, nesse momento, o Senhor trouxe uma palavra para nós. Continuando, porque houve muito. Será que realmente eu devo viver uma vida de santidade? Como é essa vida de santidade que devo viver? Como é que o Senhor quer que eu viva? Aqui no livro de 1 João, livro de 1 João, no capítulo 2, tá? de 1 João, o Senhor diz assim para nós: aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Se eu digo que sou de Cristo, eu devo ter atitude de Cristo. Se eu digo que vivo para Cristo, eu tenho que viver como Cristo. Se eu digo que sirvo a Ele, eu tenho que ser como Ele. Sem mentiras, sem enganação, sem vício, sem pecado. E a Bíblia fala também, se pecar,
O Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar. Se nós nos arrependemos de todo o nosso coração. Irmão Gerson, será que eu vou viver uma vida de santidade? Quer dizer que eu nunca vou pecar? Você pode sim, como muitos homens de Deus que a Bíblia relata, como o próprio rei Davi, que adulterou, que falhou perante Deus. Ele pagou um alto preço. Você está preparado para pagar um preço? Você está preparado para chorar? Você está preparado para perder? Você está preparado para ser humilhado? Você está preparado? Jesus, ele pagou alto preço por nós, pelos nossos pecados, para que hoje, através de Jesus Cristo, a todo aquele que nele crê, alcance a salvação. E a única coisa que ele nos pede com o nosso Deus, desde o início da criação, a Bíblia diz que ele nos criou exclusivamente, nos separou para sermos santos e viver irrepreensíveis em santidade. Quer dizer, sem falha, sem erro, sem pecado. Mas, irmão Gerson, se eu pecar, se arrependa de todo o seu coração, a Bíblia diz, e não volte a cometer os mesmos pecados a qual você pediu perdão a Deus. O problema é que muitas pessoas pecam e depois voltam a pecar no mesmo pecado, voltam a cair no mesmo problema. Quer dizer, não pediu perdão, não se arrependeu genuinamente. Ser santo é ter um caráter de Cristo, é buscar um caráter de Cristo, é clamar por um caráter de Cristo, é ter um caráter transformador, é ter um caráter de santidade, de homem honesto, de homem verdadeiro, de homem que clama, de homem fiel a Deus, de homem que teme a Deus, que teme a palavra do Senhor. Isso é caráter de Cristo. Isso é um caráter de santidade. É renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. É virar as costas para o pecado e dizer não para o diabo e sim para Jesus e sim para a palavra do Senhor. Aqui também no livro de 1 João, no próprio capítulo 2, no versículo 5, o Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí, irmão Gerson, de vez em quando eu gosto de tomar uma cervejinha, você não ama a Deus. Aí, irmão Gerson, eu tomei um vinhozinho com álcool no final do ano, você não amou a Deus, você não ama a Deus. Irmão Gerson, eu estou mentindo muito, eu engano as pessoas. Você não ama a Deus. Se você ama a Deus, se você ofendeu alguém, se você feriu alguém, não importa o que vão dizer para você. Vá até essa pessoa. Peça perdão. Isso é amar a Deus. Se você enganou alguém, recupere. Conquiste a confiança dessa pessoa de novo. Peça perdão. Faça o contrário do que você fez de errado. Faça o bem. Isso é amar a Deus. Se você tem algum vício ou adulterou, peça perdão a Deus e não faça mais. Isso é amar a Deus. Se você feriu alguém, feriu seu irmão, peça perdão e não faça mais mal. Isso é amar a Deus. Agora não espere que você vai fazer o mal para alguém. Peça perdão a Deus, mas não peça perdão de quem você feriu. E achar que essa pessoa tem obrigação também de te perdoar. Ei, quem errou foi você. Quem enganou foi você. Quem mentiu foi você. Você tem que, a Bíblia fala, o Senhor diz que nós temos que pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão de quem nós ferimos, de quem nós magoamos, de quem nós fizemos o mal.
para que o Senhor perdoe, para que seja passada uma borracha em cima daquilo, para que nós viemos viver em paz. Isso é amar a Deus, isso é ter vida de santidade, ajudar o próximo, ajudar a igreja, ajudar a obra, sem segundas intenções, sem querer ter cargos, sem querer ganhar dinheiro, ficar rico. Isso é amar a Deus, é por amor a Deus. Eu tenho algumas referências aqui porque muitas pessoas me perguntaram, pediram algumas referências. E aí eu tenho algumas referências aqui. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. O Senhor diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Outro exemplo é aqui em Levítico capítulo 20, no versículo 26. O Senhor diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Eita Deus. Obrigado, Senhor. Porque essa palavra edifica a vida de muita gente, assim como edifica na minha vida. Não é fácil, irmãos, ter uma vida de santidade. Não é fácil. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as perseguições. Quantas vezes você se encontra sozinho e o único consolo é do verdadeiro Consolador, que é o Senhor. Você amar a Deus. É você, independente da sua dor pessoal, você se confortar na palavra do Senhor e na presença de Deus. Isso é amar a Deus, isso é ter vida de santidade. E permanecer e